Oi, gente! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do projeto De Frente com Gabi. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar com uma analista que eu sou muito fã do trabalho dela, da transmissão, que é a Flávia Dutra. Hoje nós vamos conversar sobre questões clínicas e a direção do tratamento, a direção das análises. Flávia Dutra é psicanalista, residente em Brasília, onde clinica há 35 anos. Uma das organizadoras do livro Lacan, A Revolução Negada, autora de diversos artigos, dentre eles Vicissitudes da Separação e Invasão de Outridade, que ensejam, inclusive, a conversa de hoje. Bem-vinda ao projeto De Frente com Gabi. Flávia, estou muito feliz de te receber aqui. Feliz estou eu, né, de poder ter essa oportunidade de conversar desse jeito arejado sobre a psicanálise, esse jeito aí que você implementou e que me parece que está dando muito certo, né? Obrigada, Flávia. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá, vamos começar a conversa. A ideia, então, é a gente poder conversar sobre questões clínicas, né, a partir desses escritos, e acho que por você ter uma vasta experiência clínica, vai poder nos ajudar a pensar e a repensar a prática clínica. Tomando o artigo, né, o teu escrito sobre a invasão de outridade, inclusive, eu me lembrei que a primeira vez que eu escutei, né, essa noção foi no grupo de estudos sobre o Seminário 3 que eu estava acompanhando junto, você e a Karina, né? Nasceu ali essa expressão de Nasceu ali. você viu nascendo. Pois é. E o quanto invasão de outridade, é difícil a gente não pensar, associando livremente, pelo menos é assim a minha associação livre, com a noção de imissão de outridade, né? Então, achei assim muito interessante pensar a invasão de outridade articulando, né, com a emissão de outridade. Essa vai ser uma outra pergunta para você poder explorar. Mas num primeiro ponto, né, nesse escrito, você vai trazer a noção de holófrase, que está no Lacan, é, uma noção muito bem trabalhada pelo Alfredo em alguns trabalhos, né? E eu não sei se todos que estão assistindo a esse episódio situam a importância dessa noção para pensarmos principalmente a clínica das psicoses, né? Então, como podemos definir a holófrase a partir da construção da teoria lacaniana? Vou começar desse básico mesmo para a gente começar a pensar sobre como é que você pode contribuir. Bom, primeiro um comentário sobre a expressão invasão de outridade, né? Isso, acho que é uma expressão feliz porque ela sintetiza um mecanismo típico das psicoses, totalmente descrito por Lacan, inclusive no Seminário 3, ele fala, Aham. ele fala de invasão de significantes, quando fala de automatismo mental, né, que é um conceito que ele toma de Clérambault, e acho que a expressão é interessante porque justamente, né, no contraponto com a emissão de autoridade, né, permite pensar que no campo da holófrase, isso se dá de uma maneira distinta, né? Esse campo da holófrase, isso é uma denominação de Alfredo, né? Alfredo Edelstein, e está no livro Estruturas Clínicas dele. E acho também muito feliz esse achado. Por quê? Por uma questão que me parece fundamental na clínica. Eu acho que a gente tem sérios problemas clínicos com as psicoses, sérios, sérios. Né? E que a gente precisa discutir seriamente para ver se consegue avançar nisso, né? Então, essa denominação do campo da holófrase é feliz. Por quê? Porque ela abrange um campo que é múltiplo, né? As psicoses são uma das manifestações que acontecem nesse campo, que é o campo da não extração do objeto A, ou do não registro da extração do objeto A.
Isso é algo, né? Também acho que para investigar. É, além das psicoses, tem outras manifestações. Tem o chamado debilidade mental, é assim chamado, né? Uhum. É, os fenômenos psicossomáticos. E acho que tem manifestações mais discretas que não se configuram nisso que a gente entende e que eu chamo de psicose clássica, né? Que é o quadro todo com todas as suas firulas, né? Que é uma psicose desencadeada e que tem todos os fenômenos presentes. Então, tem fenômenos muito mais discretos, sobretudo no que Lacan chama presentes, né? No que Lacan chama das psicoses não desencadeadas, e que são muito confundidos com as neuroses. Né? Eu já Uhum. diversas vezes já falei isso, e me repito aqui, né? Que geralmente isso que se chama neuroses graves, né? É, aí tem um fenômeno do campo da holófrase em curso, né? Qual é o problema? O problema é a unificação do campo das psicoses. Inclusive, a gente fala muito na psicanálise a psicose, né? Tem as neuroses e a psicose, como se ela fosse Hum. uma, né? Ou Sim, seja, sim. não acho que isso é obra da psicanálise, essa unificação do campo. Isso já vem desde Bloiler. Bloiler, quando substituiu o conceito de demência precoce por esquizofrenia, ele não só substituiu, como ele ampliou, né? E isso virou um verdadeiro balaio de gato, porque além de esquizofrenia, tinha nessa denominação, sob a égide da esquizofrenia, tinha a paranoia, mania e depressão, histeria e autismo, né? Então, eu acho que ele contribuiu para essa unificação, da qual a gente padece, porque isso impede o avanço. Então, Aham. porque o movimento convocante agora, a nós, psicanalistas, é o contrário, é o da Hum. fragmentação, né? Que é essa convergência. E isso parte desde o pensamento acerca da foraclusão, né? A gente poderia também pluralizá-lo. Será que é uma foraclusão só, com tantos efeitos? Hum. Com tantos efeitos? Como pensar a distinção desses efeitos? Como pensar a distinção entre uma paranoia e uma esquizofrenia, uma paranoia e uma psicose passional, um autismo e uma psicose, com um conceito só, uma operatória só? Então, eu acho que essa fragmentação nos permite, inclusive, em cogitar não uma foraclusão, mas foraclusões que incidem em pontos distintos da cadeia significante e que provocam distintos efeitos, né? Uhum. Então, acho que a gente é convocado a esse movimento de fragmentação, justamente para quebrar essa convergência, né? Que acaba unificando o campo das psicoses como um só. Aí a gente tem um problema grande, né? Um problema clínico, um problema diagnóstico, um problema de direção de tratamento. Bom, me perdi. Ah, você falou da. É Esse foi. ótimo. É ótimo que você está explorando, se perdeu, não. Eu fiquei pensando quando você fala dessa questão, né, da fragmentação, e acho que a gente tem muito trabalho, porque eu acho que é mais comum a gente observar. é, E aí eu tô tirando também por mim, né? Escutar de colegas que nunca, não, nunca recebi Ah, psicose, né? Ou nunca, né? Como se eu acho for, grato. porque toma a noção de psicose, dessa psicose desencadeada como Clássica, a clássica. O quadro exato, clássico que qualquer leigo exato, diagnostica, né? exato. E aí não ajuda a gente a pensar essa questão diagnóstica que você está trazendo, né? E principalmente a direção do tratamento, né? Eu acho que é uma Tá vendo? questão. Acho que você aponta para outro problema fundamental, né? É,
Bom, além desse comentário, a gente escuta muito assim também. Eu, com psicótico, eu só atendo um ou dois. Aí eu fico pensando, porra, mas como? Como é que você faz essa triagem antes? Antes? Ou a hora que você se depara com a coisa, você encaminha, né? Você interrompe e encaminha, né? Porque o diagnóstico não é uma coisa que a gente faça de cara. Ao contrário, a gente vive em relação ao diagnóstico uma contradição. Por que contradição? Porque a gente precisa dele, né? Para poder estabelecer uma direção do tratamento e, ao mesmo tempo, a gente só vai tê-lo confirmado ao final de uma análise, né? Hum, Então, a gente está o tempo inteiro nesse movimento, mas é Se possível, defrontando, né? No- exatamente, com esse, né? Com essa coisa não decidida, com essa coisa, com essa hipótese. com essa hipótese. Acho Essa que hipótese hipótese. é ótimo para pensar. É, hipótese diagnóstica. Nós precisamos Exato. dela para poder justamente nos posicionarmos em relação à transferência, para poder conduzir o tratamento, conduzir a análise. Precisamos disso, né? Uhum. Então, isso também me parece estranho, esse tipo de comentário. Eu, psicótico, só tenho um ou dois. Das duas, uma. Ou essa pessoa faz uma seleção e a hora que se depara com a coisa, encaminha para outro analista, ou não diagnostica o problema. Ou não diagnostica o problema, né? O que é muito comum. Uhum. E, bom, pegando carona na sua questão aí, né? Eu acho que a gente diagnostica, a gente, me incluo, né? Porque eu estou numa batalha e num trabalho para poder é, desconstruir um pouco isso, que é uma prática do nosso campo, apesar da batalha de Lacan em relação à questão do fenômeno, do visível e do observável. O seminário 3 ele fala disso com todas as letras, né? Os analistas prestam atenção demais no fenômeno, mas o fenômeno Aham. é elementar, e elementar é de elemento, e os elementos estão articulados, é nisso que a gente deve olhar, né? Porque isso te permite fazer uma análise do discurso, e Exato. não a constatação do fenômeno, porque senão a gente cai no quê? No diagnóstico pelo estereótipo. Exato. O estereótipo é o quê? O estereótipo é um tipo de identificação, né, instantânea e fixa, e fixa, né? Eu olho, eu olho alguém com a cueca na cabeça dizendo que o patrão é um ET, né? Né? Eu olho alguém com a cueca na cabeça, é psicótico. Basta olhar, né? E acho que a gente se prendeu muito a isso. Uhum. A observação clínica foi fundamental para o começo da clínica psiquiátrica, né? Os psiquiatras não Uhum. sabiam muito bem o que fazer com esse fenômeno, né? E faziam observações super detalhadas, e depois se viam de pavor de intervir, um temor de interferir, de intervir, porque vai fazer o quê com aquilo? Fazer o quê com aquilo, né? Então, a clínica se sustentava quase que integralmente na observação. Daí vem a expressão do secretário do alienado, que Lacan critica. Bom, tá bom, né? Já vimos o suficiente. O que que a gente vai fazer com isso? Né? Vamos ficar Aham. de secretário do alienado, olhando e tomando notinha, né? Que quer dizer o quê? Não interferir, né? Por temor, por temor, inclusive de desencadear um surto, e esse é um dos alertas de Lacan no seminário 3 também, né? É, mas eu acho que a gente ficou nisso, né? E acabamos, assim, diagnosticando pelo estereótipo. Então, Sim, pelo fenômeno. né, pelo fenômeno, pelo estereótipo, pela identificação do outro e uma identificação fixa. Então, se é, tem um delírio de perseguição, é uma paranoia e por aí vai. Aham. Bom, em relação à questão da holófrase, esse é um fenômeno de linguagem. Ó. Por isso que eu achei interessante é, a denominação desse campo como o campo da holófrase, porque eles nos dirige imediatamente para a questão da linguagem, né?
Uhum. A holófrase é um fenômeno de linguagem, né? Efeito do fracasso da metáfora paterna. Então, o significante ele não opera ali na sua legalidade, né? A legalidade do significante em curso, ela estabelece função e distância, né? Na cadeia significante. Então, os problemas que aparecem com a holófrase são os problemas em relação à função e à distância, né? Função do significante, por exemplo, no estabelecimento das significações. Função do significante, por exemplo, na sua articulação em cadeia, né? Estabelecendo o que é o saber. Tudo isso sofre um efeito, né? Uhum. Que Lacan chama de holófrase. Ele dá dois exemplos de holófrase, que é a palavra plena e a palavra vazia, né? Um é a palavra plena, que é uma palavra que significa tudo. Então, tudo é bom, me ocorre aqui exemplo que eu não posso dar. Quase estou me sentindo sozinha, quase que eu dou um Quase que você traz o recorte clínico, né? né? Mas palavra plena é esse estribilho, isso que funciona como refrão e que aparece como interpretação de tudo, né? É tudo para fulano é catástrofe. Tudo é catástrofe, né? Catástrofe explica tudo. Catástrofe era o tema familiar, só se falava de tragédia na família, né? É, esse é um exemplo de holófrase, palavra plena. A outra palavra vazia, que não significa nada, não remete a outra significação, né? E aí a gente tem um problema com a significação, com o saber, certamente, porque o saber é uma rede, né? É o significado Uhum. articulado, né? A significação no funcionamento legalizado da cadeia significante, ela sempre remete a outra significação. Na holófrase, é como se ela remetesse a si mesma. Daí uma tendência também, às vezes, ao discurso repetitivo, muitas vezes enfadonho, né? É efeito disso. Uhum. Agora, o detalhamento, como é que se articulam esses significantes, isso eu não tenho nem quadro aqui agora, nem, mas isso vale a pena estudar, né? Porque ele não opera numa estrutura legalizada, né? Pela Toda a estrutura é legalizada. Esse é um Toda a estrutura simbólica é legalizada. A linguagem, né? Ela tem ela opera desse jeito. Todo o sistema simbólico é faltoso, né? Uhum. É, o problema é que na inscrição disso, um a um, que é por isso que o Lacan recorre a esse conceito de metáfora paterna, que é justamente, né, a inscrição da legalidade da estrutura para cada sujeito particular. Aí acontecem acidentes, né? Aí acontecem acidentes. Uhum. Então, se na estrutura legalizada a gente tem a articulação de quatro elementos, S1 e S2, que é um par significante, né? Que tem o movimento de antecipação e retroação, que é o bucle, né? Exato. E se encadeia um outro par, S3 e S4, digamos, né? Um outro bucle. Aqui a gente tem uma estrutura com quatro Quatro. elementos, né? Por que quatro? Isso tem a ver com os dois eixos da linguagem, sincrônico, Aham. né? Então, um elemento que tem como seu vizinho de cima e tem seu vizinho de lado, quer dizer, tem um que se articula ao lado, tem outro que se articula acima, nós temos quatro. De um jeito bem grosseiro, tosco, que eu estou dizendo isso, né? Tá ótimo. Na cadeia holofraseada, não, a gente não vê essa modalidade de articulação. A gente Não vê, forma o bucle, né? não forma o bucle ou forma às vezes é uma circularidade. Acho que tem vários jeitos da gente pensar isso. Uma Hum. circularidade que ajuda a pensar a infinitização, né? S1, Infinitização do S2, discurso, S3. né? Isso. S1, S2, S3 em círculo, sabe? Que vai a repetição ao infinito e além. Ou
opera como um signo, S, vetor. S significa sempre a mesma coisa, o significado está lá sempre acoplado àquilo, né? Acho que a gente pode pensar e formalizar a holófrase não só dessas duas maneiras, né? É, mas a partir de cada caso é possível pensar numa formalização, né, de como se articulam os significantes. Uhum, uhum. Mas isso está em Lacan, no Seminário 11, ele falava bem disso. Agora não me recordo mais aonde, mas se alguém quiser essa referência, depois posso passar. Muito bom, muito bom. Acho que foi ótimo, assim, começar por aí, né, para poder pensar que eu acho que é uma noção, assim, muito importante para a gente poder pensar é, a estrutura da cadeia, para pensar essa questão diagnóstica, né, e para pensar o que que é preciso avançar para continuar construindo, né. Pegando esse gancho da holófrase, você vai trazer no seu texto que e isso está em Lacan também, né? A proliferação imaginária, né, típica das psicoses, que ela é uma referência para pensar a invasão de outridade. Você poderia comentar a respeito? São, é, são duas coisas. Por um lado, uma redução da dimensão terceira à dupla, eu e tu, né? E a proliferação imaginária como que numa tentativa de suplementação dessa redução. Sim, a ideia, a invasão de outridade se deduz daí, né? Aham, Porque Lacan vai dizer nesses termos exatamente a partir dos pronomes gramaticais, eu, tu e ele, né? Lacan vai dizer que há uma redução na psicose, está tratando ali no caso do Schreber, né? Uma psicose deflagrada, né? aham, Então, há uma redução da dimensão terceira, que é o ele, e o que fica é eu e tu. Já viu o Deus de Schreber? O Deus de Schreber deixa de ser ele, esse ele que muitas vezes as pessoas que religiosas, que creem, que, né, praticam, escrevem com maiúscula. aham, Esse ele, essa dimensão terceira, é reduzida no delírio de Schreber e Deus passa a ser tu, com quem ele briga, tu, companheiro de armas e parceiro amoroso, né? A gente vê essa redução em curso no delírio do Schreber. uhum, Então, some a dimensão terceira, o ele se converte em tu e esse tu é extremamente invasivo. É invasivo porque está ali, né? Os pensamentos, no automatismo mental, na ideia da perseguição, né? Ele completamente submetido a esses desígnios, a essas demandas, a esse capricho do outro. aham, E a proliferação imaginária também é muito visível em Schreber, né? Todas aquelas figuras, o modo como ele descreve o homem feito às pressas, eu acho assim um primor. Descreve todos nós, né? Muito bem. Bando de gente feita às peças, mal acabada, né? Fazendo merda pela vida. Isso é a É, gente, né? exatamente. E ele descreve de um jeito brilhante essa capacidade de síntese, né? O homem feito às peças. Mas estou dizendo que, bom, essa é uma das figuras. A alma, não sei das quantas, tem um monte delas em Schreber. Essa é a proliferação imaginária, né? Aham, Que eu acho que nos revela isso que Lacan vai chamar lá no Seminário 7 de um exercício permanente de suplementação daquilo que falta, que é a isso que se dedica o psicótico o tempo inteiro, né? aham. Uma tentativa de suplementação. E aí a gente desemboca na direção do tratamento, né? Porque o que Você faz vai uma trazer, você vai a, trazer isso apresentando a noção de bricolagem, né? a mesma coisa, o analista faz a mesma coisa. A direção do tratamento
é também a mesma do sintoma, é a da Uhum. suplementação, Uhum. né? Sim, que aí eu chamei de bricolagem, e não tem nenhuma originalidade nisso, né? Porque Levi-Strauss toma de Derrida toma de Levi-Strauss esse conceito, né? O bricoleur é aquele que usa. O que é o bricoleur? É aquele que, quando não tem cão, caça com gato, sabe? Ele usa um Usa o que instrumento, tem à disposição, né? usa o que tem à mão, à disposição, para fazer uma coisa que esse instrumento não está ali para aquela finalidade. É a tal da gambiarra. Mas eu vou usar aqui para fazer aqui porque é o que eu tenho, em substituição àquele, né? Aham. Aquele que eu não tenho. Derrida vai dizer que as ciências humanas, todas, sem exceção, elas avançam a partir dessa operatória da bricolagem, né? Como pensar isso? É, eu acho que isso se conecta com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica prescreve o seguinte: ela diz o seguinte, que um sistema isolado, né, a entropia nunca diminui. A entropia só diminui se esse sistema é aberto, né? Então, eu penso que a psicanálise, eu penso não, isso Derrida, e eu acho que a gente deveria também considerar dessa maneira, né? É, assim como as ciências humanas, considerar a psicanálise como um sistema aberto, né? Uhum. Porque se ele está fechado e isolado, a entropia nunca diminui, ou seja, nós não vamos conseguir sair dos impasses que a gente encontra dentro desse sistema num isolamento. Daí a gente precisa de conceitos emprestados à bricolagem, conceitos emprestados de outros campos, de outras disciplinas, para poder avançar e resolver nossos próprios problemas. Lacan fez isso o tempo inteiro. Lacan O fez isso. tempo inteiro. Pensa no que ele fez com o signo de Saussure. O signo de Saussure é significado sobre significante, né? Esse é o signo de Saussure. Lacan inverte, só que ele não usa tal qual está ali, né? Tem uma adaptação, tem uma inversão, tem um movimento de torção para poder Aham. adaptar aquilo, né? E para que aquilo possa responder, que é o uso do instrumento que não foi feito para isso, mas eu vou usar para isso porque me permite avançar, me permite fazer aquela operação que eu estou aqui encalacrada e não consigo fazer, porque eu não consigo dentro do meu campo esse instrumento, né? Então, acho que a bricolagem foi descrita por Derrida de um jeito diferente, né? É, que, por exemplo, a gente pode definir as teorias a partir de defini-las segundo a segunda lei da termodinâmica, né? Porque se ela é um sistema isolado, Uhum. vira uma mitologia como para Popper, para Heidegger, se converteu a psicanálise e o marxismo. A psicanálise, o freudismo, né? Se referiam à psicanálise Uhum. freudiana, que era tudo explicava, não era verificável, tudo continua não sendo, né? Esse é outro problema, mas explicava tudo a partir do seu próprio campo, né? Então, por exemplo, se você me negava uma coisa, dizia, não, não é isso. Eu falo, isso é resistência sua, porque é isso. Né? Aham. Então é isso. Muito, Não, muito interessante isso que você traz. só para completar o que você falou, né? Que é, então, a minha apropriação aí é para condução do tratamento nas psicoses e nas manifestações holofrásicas mais discretas, que são as psicoses não deflagradas, ou não são as psicoses, eu não sei se é justo chamá-las de psicose, tá vendo? Quando a gente Aham. experimenta, vê um monte de buraco e de questão, né? Que aí a gente tem que se pôr a estudar e para ver se consegue avançar. Não sei se é justo chamar de psicose. Também por isso Sim, a sim. confusão diagnóstica, né? Sim. Mas que estão nesse campo da holófrase, né? Que tem uma manifestação no discurso, que tem um fenômeno de linguagem ali que é passível de localização, né? Uhum. Chamei de bricolagem. Então, essa suplementação que aí faz.
a direção do trabalho nesses casos, né? Que é uma operação de, não é de substituição, porque aquilo que falta nunca teve lá, nunca teve, né? Uhum. Mas é mais, quem descreve isso muito bem é Homi Bhabha, naquele livro Local da Cultura, acho que é o único dele que foi traduzido para o português, infelizmente. Hum. É uma operação metonímica, metonímica. Não é de substituição, seria metafórica. Metafórica. Aí Que a é meta, justamente o que não, vamos dizer assim, o que não opera, né, na linguagem da holófrase, nas psicoses, né? Pensar isso que o fracasso da é, metáfora paterna. exato, exatamente. Mas O aí que a gente aparece como entra, fracasso. a gente precisa distinguir, porque essa é outra das confusões, me parece, né? É, que tem a ver com um tema recente que eu trabalhei. Esse texto não foi publicado ainda, mas será daqui a pouco. Ótimo. Que é a questão, os marcos diagnósticos da psicose. Hum. Um deles é esse, não faz metáfora, é psicótico. Não é bem assim, né? Porque o que não está presente é essa operação discursiva da metáfora paterna. O, é, como é que a gente chama isso? A figura de linguagem da metáfora, não está presente. Uhum. Tá presente, né? Senão, um psicótico não faria poesia, não, Uhum. né? Verdade. E o que é poesia? Poesia não é aquilo que eu escrevo e digo que é poesia, né? Poesia, aliás, qualquer arte precisa ser tomada dessa maneira, né? Passa pelo outro como a mensagem que retorna do outro. Quem vai me dizer que isso é arte ou não, se isso é arte ou não, poesia ou não, é o outro, né? Sim, Então, um psicótico não faz poesia. Eu acho que aí tem uma confusão com a figura de linguagem da metáfora com o problema que Lacan descreve com esse conceito da metáfora paterna, né? é Que é verdade, Flávia. uma operação estrutural. E que se confundem. Agora, se confundem, e o que eu trabalhei recentemente é isso, é que a gente toma como marcos diagnósticos da psicose, isso também nos leva a uma série de equívocos diagnósticos, né? Certas, certos, certos marcos, eu não sei como definir isso, marcos, né? Uhum. Então, o cara não faz metáfora, o cara não tem pouca capacidade de elaboração simbólica e não tem recursos simbólicos. Esses marcos diagnósticos da psicose, muito comuns, eu não sei se você compartilha dessa ideia, mas assim, nos grupos teóricos que eu trabalhei, clínicos, nas supervisões, né, isso é muitíssimo comum, né? Pô, mas ele tem tão boa capacidade de elaboração simbólica, como é que é psicótico? Pô, mas ele desce a lei e vem no horário, me paga, eu não preciso nem Fica presa a um estereótipo, então, né? Esses é um marcos estereótipo. formam um estereótipo. Exatamente, exatamente. Agora, de onde eles vêm? Né? Do, do conjunto de ideias evolucionistas, do ideário evolucionista. Uhum. É isso que eu Uhum. trabalho nesse texto. Então, a gente está muito impregnado, né, dessas ideias todas e eu acho que a fragmentação do campo nos permite, pelo menos, trazer à tona os problemas. Como são importantes, né? A gente se deparar com os problemas e ter que se haver com os problemas, com as questões que os problemas possibilitam, né? Se você define o campo da psicose, tá no pressuposto que é uma só, e que toda operatória que causa a psicose é a mesma. Como é que você a distingue entre si? Uhum. Né? Eu acho que Ótimo. a Eu já fragmentação. fiquei, já fiquei com vontade de te chamar para um outro encontro para a gente conversar sobre as psicoses. Tá topado. Ótimo! Olha, Mas gente, já vai tá ter um vendo? É isso que a gente está segundo. fazendo aqui até agora. Podemos falar um pouco das neuroses também.
né? Também, também, seria ótimo. Fiquei pensando muito nisso, é, que é bem interessante. Acho que você tem muita razão quando você traz essa questão, de algo que não ajuda, né, a gente a pensar a parte dos impasses, se a gente fica presa, né, se ficamos presos nesses marcos que formam estereótipos, né, e a gente não, impossibilita a gente de avançar, né, e de pensar a clínica mesmo nesse campo. De pensar a clínica e de pensar a sua formalização, Uhum. de pensar, nós temos um outro problema, e aí isso abrange a clínica de um modo geral, que é a questão do método e da técnica, né? É muito pouco falado, pelo menos a meu ver, eu acho que a gente discute muito pouco isso, né? Uhum. É, que é método e técnica. Por exemplo, a gente escuta muito, bom, o Instagram está cheio disso, né? De ofereço escuta psicanalítica. Que é isso? O que você faz com a escuta? Aí falta pelo menos mais duas operações, né? De leitura e de escrita. Aham. Duas operações, né? De leitura dos elementos em jogo, né? De escrita, de formalização do caso, nem que seja como hipótese, uma hipótese de fantasma para aquele caso. O que Sim, significa? Da relação do sujeito com o outro, como é que se dá, sim. né? É fundamental pensar a direção. Isso é método e técnica, Uhum. né? A gente fala pouco, agora por quê? Né? Precisamos pensar, explorar essas coisas. Eu tenho algumas hipóteses, mas eu acho que a gente precisa entrar a fundo nessas questões, Sim, né? Senão não saímos do lugar. exatamente. Exatamente. É, não sei se você quer comentar alguma coisa mais, fora isso, eu só iria trazer mais um ponto, assim, até para você poder, só para a gente fechar essa questão, é, que dá para a gente pensar o delírio, né, como uma tentativa de suplementação, Isso nas psicoses, né? não só o delírio, como todos os fenômenos elementares. Sim, Todos eles. sim. Eu Por- pensei na própria hipocondria de Schreber como fenômeno elementar, como via de suplementação ali antes da deflagração mesmo, né? sim. Esse eixo dual, a relação com o outro semelhante, também, Uhum, também, uhum, se dá muito, uhum, né? uhum, É bem radical, ele diz que os fenômenos elementares são, né, uma tentativa de suplementação. uhum, uhum. Você quer comentar algo mais? Não, eu acho que é, tinha me ocorrido aqui alguma coisa sobre uma do método e da técnica, mas me escapou. Depois vem, depois a gente fala. Uhum. Muito bom, vai ficar para a próxima, então. Pronto, sim, estou disposta. Vamos lá, é ótimo Ai, conversar, né? ótimo, muito bom. Eu geralmente faço ao final, assim, depois que a gente explora e conversa sobre psicanálise mesmo, um bate-bola jogo rápido. A não ser que você queira falar algo antes. Não, podemos fazer o bate-bola. Então vamos lá. Por que psicanálise? Nossa, isso está tão longe da minha história que eu já nem me lembro mais. Eu já nem me lembro mais. Mas foi tá. Eu lembrei de um episódio. Mas ali eu já tinha decidido psicanálise. Eu tinha uns 15 anos, teve aqui em Brasília um festival de cinema do Hitchcock. E eu fui com uma amiga, a gente foi assistir Psicose. Aí aparecia aquele letreiro com aquelas letras garrafais assim, Psicose, do Hitchcock. Eu falei, você tá vendo isso aí? É isso que eu quero fazer. Até hoje Que lembra disso. ótimo! Ah, minha puta, que determinação. Já havia algo ali, né, que apontou. Muito bom. Nossa, 15 anos, né? Com 15 anos já brotou aí o interesse, a seta para psicanálise.
Tá, né? Tem sempre uma conexão. As coisas, os caminhos Claro, que a gente vai tomando na vida, eles não estão desconectados. A gente, claro, dessa sim. retrospectiva, acha É algum gancho. construído, né? Aham. Um texto difícil. Texto difícil? Lacan. É mentira que Lacan é fácil. Lacan é O povo tá mentindo. Não, que É história é essa de difícil. que Lacan é fácil? Eu não acho. Olha, me dá um trabalho lascado. E difícil é o trabalho que ele dá, né? Ele Mas é dá trabalho pra gente, que ele convoca genial. vários outros autores. Se você não leu, você não vai entendendo o resto, não entende nada. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que primeiro por aí, pelo trabalho que ele dá. Segundo, pelo estilo gongórico, né? Uhum, E é um saco. Eu acho um saco, né? Mas é genial. É genial. E sabe, aponta, é um frescor para o campo, né? E eu acho que a gente não, não se beneficia ainda dos avanços que ele propõe, teóricos. Não. sim, Então, assim, você vê isso que eu tratei hoje com você sobre os marcos diagnósticos da psicose, né? Isso não é de Lacan. Isso é o paradigma evolucionista aqui na cabeça da gente, né? Então, a gente não consegue, de fato, usufruir, digamos, não sei se é uma boa palavra, mas fazer uso do avanço sim, que ele fez teoricamente, né? sim, Por conta sim. de, sabe, tem que limpar o terreno. Aliás, ele fala em limpeza Ele, teórica. ele fala desde o Limpeza início, dos né? conceitos. Sim, limpeza Ele dos conceitos. fala. É Nos anos isso. 50 ele tá falando disso o tempo todo. Aí o que que a gente faz? Não limpa nada, vai botando coisa nova por cima e E assimila com a vai. fé. Isso e aquilo. Pronto, tá resolvido. É Aí fica verdade. fácil. Aí fica fácil. Esse trabalho de limpeza é difícil. O trabalho esse que você lembra de, de conexão com outros autores, ele o tempo inteiro trabalhava interteoricamente, Lacan. O O tempo tempo inteiro, e sem referenciar muitas vezes. inteiro. Você não sacar que ele tá, né, falando de Hegel a partir de Kojève, por exemplo. É. Exatamente. Então, dá trabalho. Não é fácil. É, não é fácil. Concordo com você. O que que você pode falar sobre a transmissão? Transmissão. Transmissão é um conceito que eu resisto a ele, né? Que eu brigo Hum, um pouco com ele. Porque transmissão pressupõe legado, pressupõe transmissão intergeracional, pressupõe uhum, transmite para o outro. Claro que a gente aprende um com o outro, né? Mas esse estudo e a apropriação dessa teoria não me parece que seja da ordem de uma transmissão, de jeito nenhum, né? hum, Todas, eu acho que grande parte do problema da política institucional, e estou falando das instituições psicanalíticas, passam pela ideia da transmissão. Aí tem sim. o grupo dos seletos, que transmite para o grupo dos seletos, que transmite A geracionalmente. partir de uma Dado, hierarquia. e, Uhum, claro, sempre. E dos seus eleitos, das afinidades eletivas, essas coisas todas. Eu acho que a gente devia definitivamente trocar por investigação. Isso sim. muito bom, Isso sim nos permite nos apropriar dos impasses da teoria e avançar. Transmissão. muito bom. Concordo com você. O que que você pode falar nesse bate-bola sobre o teu percurso na psicanálise? O meu percurso já vem de longa data, né? Assim que me formei, comecei meus estudos na psicanálise e fui direto para a clínica. Eu não fiz uma carreira acadêmica, né? Embora goste muito de estudar, eu fui direto para a clínica, né? E meus estudos sempre foram muito articulados com a experiência clínica, né? Então eu passei por algumas instituições, eu comecei aqui em Brasília, né? Aqui eu passei por 3 instituições, Nossa, então tem muitas instituições aí, né? num- numa, é, 2 dessas já não existem mais, né? Ah, São as mais tá. antigas, as mais Ah, antigas, tá. né? É, mas conheço bem os problemas, né? Institucionais, assim.
nesse sentido, eu acho que a Paula, para mim, foi um encontro muito feliz. A abertura, na época, eu entrei na abertura, muito antes de Paula, porque não, não se dedica a nenhuma dessas questões, assim, de... Não tem comissão de nomeação. Isso é uma... Isso é um vespeiro nas instituições. Que é Sim. não é quem foi conhecido, sabe? É uma coisa voltada para a investigação, justamente, e não para a transmissão. Então, eu acho que, nesse sentido, esse encontro, com essa modalidade, para mim foi muito feliz. É, e é isso. E foi pela Pola que eu te conheci, conheci teu Foi, trabalho. foi. Você Muito teve o bom. grupo do Seminário 3, né? Isso. O primeiro contato que eu tive com a Pola Brasil foi a Pola Brasília, inclusive, acho que no Brasil só tinha a Brasília na época da pandemia. Não, já, É, Salvador entrou já junto. existia? Salvador e Brasília juntos. Ah, tá. São Paulo foi depois, né? Foi depois, São Paulo foi depois. E aí foi no grupo de investigação sobre o significante com o João e a Adriana. Ah, sim, em Brasília. É, Uhum. muito legal. Um hobby. Um hobby? Ixi, eu tenho vários. Sou doida para me aposentar, para fazer, só para fazer. Eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer crochê, Mesmo? Olha só, que desenhar. interessante. Manual, né? Desenhar, fazer crochê. Muito legal. Uma mulher na psicanálise. Uma mulher na psicanálise? Ai, posso falar duas? Pode, claro. Maud Manoni e Françoise Doutor. Uhum. Eu acho que hoje tem outras, né? Mas elas foram assim, precursoras quando... Bom, aí eu esqueço de Melanie Klein, né? Mas quando mulher ainda na psicanálise tinha muito pouca voz, né? E foi muito interessante você fazer o programa com mulheres primeiro, porque assim, aqui no Ah, Brasil, a gente é maioria. O nosso sim, campo é maioria, sim. né? Mas quem fala, ou aí você perguntou da minha formação e das instituições, eram os homens. Ainda são, eu acho. Ainda muito, né? Agora, a Pola Brasília, eu acho que tem esse diferencial. Eu vejo à frente mulheres. E não homens, são É porque mulheres que estão começou, ali no destaque talvez uma do marca de origem, trabalho. né? Começou comigo e com o Karine, num trabalho. Exato. Na época da abertura, a gente começou. Muito legal. Acho muito legal. Mas são nomes super importantes mesmo, esses que você traz. Nomes, Na nomes história da psicanálise. preciosos. Exato, exato. Um livro. Um livro, O Homem Sem Qualidades, do músico Roberto Musil. E o que que você diria para quem está começando na psicanálise? Leiam. Importante. Em... Vídeo é muito bom, né? Tá aí uma transmissão fácil e gostosa, né? Porque enquanto você está picando uma batata, você está lá escutando o vídeo. É, mas não o suficiente. Não é o suficiente. Não dá para prescindir da leitura, de jeito nenhum. Não tem como, não tem como. É impossível mesmo. Impossível, Uhum. né? Muito bom, Flávia. Estou realmente muito feliz de estar aqui com você, podendo te escutar, podendo conversar um pouco, né, sobre o teu trabalho, sobre suas contribuições, eu acho, né, a partir da pesquisa, da investigação. E já estou tomando como combinado um segundo encontro mais para frente. Aceito, pode deixar. E estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, Gabriela, eu que fiquei super lisonjeada, feliz, contente de estar aqui e ter embarcado nesse projeto, né? Você ter lembrado de mim e ter embarcado nesse projeto com você. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.